Olá, gente, Márcio França mais uma vez, mais um vídeo para o canal, hoje falando sobre gramática do Novo Testamento. É mais um vídeo de curiosidades, tá bom? E hoje estaremos falando sobre preposição. As preposições, elas fazem parte de uma classe de palavras que a gente chama de palavras invariáveis, né? Tanto no grego como no português. No grego nós temos algumas preposições que quando terminada em vogais, elas e são seguidas por uma palavra que começa com vogal, elas tendem a perder a vogal final, né? O que não aparece aí não acontece com umas duas preposições, por exemplo, a preposição peri não perde, né? Não entra nessa questão. Beleza, então, vamos para a definição. A definição é que esta palavra, as preposições, a função delas é auxiliar alguém, no caso é auxiliar um substantivo nessa definição, a expressar o seu caso ou a sua função na oração, ajudar ali de alguma forma. E aí elas são chamadas de preposição porque elas são colocadas antes, ou seja, né, antes nesse caso aqui do substantivo, que elas vão de certa forma auxiliar, né? Então as preposições elas são muito importantes porque elas dão essa direção ali, ela mostra essa questão espacial e tal e tal. E só que elas não determinam, segundo esse mesmo autor, não determina os casos em si, não determina os casos ali, tá bom? Tem uma contribuição especial, mas não determina ali. Beleza, vamos aqui um exemplo prático, na verdade um exemplo de preposição que a gente está falando aqui em grego. O objetivo desse vídeo é ser bem sucinto e mostrar apenas o percentual de ocorrência das preposições no Novo Testamento. Mas para isso a gente precisa explicar algumas coisinhas bem rapidão aqui para que todo mundo consiga pegar a ideia. Nós temos aqui essa caixa, esse cubo, e as preposições vão funcionar em relação a ele, se elas estão se aproximando, se elas estão se afastando, se está dentro, se está por cima, se está em cima, se está embaixo, esse tipo de coisas, tá? Você vai ter toda essa noção olhando para a questão dessa caixa aí, desse cubo, tá bom? E assim que as preposições vão funcionar na língua grega, por exemplo, né? E aqui nós temos a primeira preposição metá. Eu não vou explicar isso aqui porque o objetivo do vídeo não é explicar isso aqui direito. Metá, você tem a palavra metafísica, né? Depois da física. A outra preposição, a preposição sim, que seria de onde vem a palavra sinagoga, sinagoguer, né? Nós temos aí, que traz a ideia de com, nós temos a preposição dia, dia. No caso, a preposição dia, ela significa nesse sentido aí, dessa forma, com essa letra na frente do dativo, significa através de, ou seja, todas as coisas foram feitas através deles, ou por meio dele, e por aí vai. Nós temos outra preposição, a preposição eis, quando você quer brincar com alguém que não interpreta a coisa direito, o texto, se diz que ele fez uma eisegese, ou seja, ele colocou dentro do texto a seta que está indicando que o eis está indo para dentro da caixa ou do cubo, né? Nós temos outra aqui que seria a preposição pros, e a preposição pros tem a ideia de direção, em direção a. Nós temos aqui, ela está indo em direção à caixa, né? Nós temos aqui a preposição aná, anacronismo, né? A ideia de aná mais cronos, o tempo, né? E aí nós temos aqui a ideia de para cima. Nós temos outra preposição, a preposição peri, que o diabo vosso adversário anda ao vosso derredor, né? A ideia de onde vem a ideia de perímetro também, significa ao redor. Nós temos a preposição hiper. A preposição hiper, ela tem a ideia de por cima de, ou seja, está acima, está por cima mesmo de. Já a preposição epi, né, episcopado, se alguém deseja o episcopado, é Jesus vindo por sobre as nuvens, né? Ali usa a preposição peri. Uma das explicações que se dá sobre essas duas preposições é que a primeira, hiper, elas têm a ideia de estar por cima, mas sem tocar, e a outra coloca-se como estando em cima, tocando, né? Muita gente dá essa explicação para facilitar aqui. Nós temos outra preposição, que é a preposição en, que é a preposição mais usada no Novo Testamento, 2.700 e bolinhas vezes. Eu não lembro agora de cabeça o número, mas é disparadamente a mais usada. Nós temos aqui também, que ela significa ela está dentro, né? Dentro. Eu batizo com água, né? E aí nós temos outra preposição, a preposição hipó. A preposição hipó significa por baixo, tá? Nós temos aqui a preposição pró, significa em frente, perto, tal e tal. A preposição epi, junto com esses casos aqui, cada uma vai com esses casos aí que está na frente, a letrinha, seja um A, seja um G.
Nós temos a preposição anti, com genitivo tem ideia de oposição, o anticristo, né? Nós temos a preposição para, que significa ao lado, aí tem a ideia do paracleto, aquele que é chamado para estar ao lado, né? Relacionado ao Espírito Santo. Nós temos a preposição ek, que é a preposição que tem a palavra exegese, que ela traz uma ideia nesse sentido com genitivo, de para fora. Então, exegese é você tirar do texto o significado e não colocar nele o significado. Nós temos outra preposição, a preposição apó, mas genitivo significa para longe, e usa a palavra apóstolo, né, que tem uma ideia de distanciamento. Nós temos a preposição catar, que pode usar a palavra catástrofe para lembrar dela aqui. E aí nós temos o uso de preposição funcionando no texto aqui, o impacto dela no texto. Esse é o texto de quando Mateus diz que eu vos batizo com água, né? Baptizo, seria egomen rimas baptizo en hidat. E aí você tem o ex metanoia, noian, e aqui o finalzinho indica que é um acusativo, um substantivo acusativo. Então vamos ver o que aconteceu nesse texto aqui. Essa preposição eis mais o substantivo aqui, metanoia, né? Vai dar uma tradução aqui na Almeida atualizada de batizar para arrependimento. Para arrependimento mostra propósito, não é isso? Só que o texto realmente que mostra propósito seria Mateus 26:2. Jesus foi entregar Jesus para ser crucificado. Então ele é propósito. Nós temos aqui outra tradução, né, da Almeida 21, que traduz isso aqui no sentido de tendo por base o arrependimento, o arrependimento. Então você vê em conformidade, de acordo, seguindo o protocolo. Você tem outra tradução aqui que colocou por causa do arrependimento. Então você vê que uma única preposição ela gerou algum tipo de dificuldade aqui na tradução, tá bom? Alguns autores colocam que a opção mais próxima seria por causa, a ideia de causa. Nós temos o percentual aqui, dados estatísticos. O uso de preposições no Novo Testamento é de 10.931, e isso no texto padrão, nesse Allen, essa galera aí. Nós temos o uso de versículos no Novo Testamento, né, no Novo Testamento, neste Allen e companhia. Nós temos 7.941. Essa é a quantidade de versículos do Novo Testamento. E nesses versículos do Novo Testamento aparecem preposições em 5.873, o que dá um percentual de, podemos concluir que preposições aparecem em 74% dos versículos do Novo Testamento. Então é algo importantíssimo. Beleza? Espero que tenham gostado aí. Qualquer coisa, se desejar, deixe um comentário aí, que a gente continue esse bate-papo aí nos comentários. Deixe uma crítica, sugestão, clique no joinha e se inscreva no canal. Beleza? Obrigado aí. Desejo-te um excelente estudo. Pode pegar esse conteúdo e avançar. Beleza? Valeu, fui!